falar para vocês um pouquinho, gente, sobre a modelagem do transtorno do espectro do autismo através do uso de células-tronco pluripotentes induzidas, né? Porque muitas vezes quando a gente pensa em células-tronco, a gente pensa em terapia celular, né? Tratamento com células-tronco. Mas no nosso laboratório a gente usa as células-tronco como um modelo de estudo, tá? Um modelo in vitro. Bom, então o nosso laboratório fica no Instituto de Ciências Biomédicas, lá no ICB2 da USP, é o laboratório da professora doutora Patrícia Beltrão Braga, que é o laboratório de modelagem de doenças. Lá no nosso laboratório, a gente estuda basicamente, a gente modela o transtorno do espectro do autismo, a distrofia muscular de Duchenne, também pensando na relação com o autismo, porque a gente sabe que o gene da distrofina é um gene que vem sendo relacionado ao autismo também. Então, normalmente quem estuda a distrofia muscular de Duchenne olha mais para a parte muscular, né? Mas a gente olha para a parte neurológica, né? De neurônios, porque a gente viu que a proteína, a distrofina, ela tem um papel super importante no sistema nervoso e também tem relação com o autismo. E desde 2015 a gente estuda a síndrome congênita do Zika vírus. Mas hoje especificamente eu vou falar do transtorno do espectro do autismo, que é a minha especialidade, né, o que eu fiz no meu doutorado. E terminei no pós-doc, a minha publicação acabou saindo só no meu primeiro pós-doc. Bom, então só para introduzir um pouquinho para vocês, o que é o transtorno do espectro do autismo, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta as pessoas de diferentes formas e diferentes graus, na área da comunicação, interação social e comportamento. Então, quando a gente fala em comportamento, são aqueles comportamentos restritos, repetitivos, estereotipias, né? Então é muito comum ver o balançar, o flap com as mãos, o balançar do corpo. O transtorno do espectro do autismo, ele causa prejuízos na comunicação social. Então é um transtorno que não tem cara, né? É diferente de você estudar uma síndrome genética. Por exemplo, a síndrome de Down, que tem um fenótipo, né? Você olha para a pessoa, você sabe que aquela pessoa tem uma síndrome. O autismo não. Ele não tem cara, né? A gente costuma dizer que é um transtorno muito complexo, um indivíduo é muito diferente do outro. A gente costuma dizer que se você conhece um autista, você conhece um autista, porque é um transtorno multifatorial e poligênico. Então ele traz esses prejuízos na comunicação. Então a pessoa com autismo ela tem dificuldade nas iniciações sociais, na reciprocidade social, né? E esse prejuízo resulta num engajamento limitado nas interações sociais com os pares, com outras pessoas, né? E na área do comportamento restrito e repetitivo, eles apresentam comportamento ou fala estereotipada, fixação ou interesses em assuntos específicos, em objetos específicos, e apresentam grande desconforto quando a rotina é mudada, quando acontece alguma alteração no seu dia a dia, né? Então eu gosto de trazer alguns sinais quando eu dou palestra, porque normalmente, mais pra frente eu vou falar da prevalência do autismo, mas ela é muito alta. Normalmente quando eu vou dar alguma palestra, sempre tem alguém na plateia que tem um autista na família, ou que acha que pode estar dentro do espectro, porque o autismo ele tem alguns graus, então muitas pessoas passam a vida inteira sem saber que é autista e lá na fase adulta recebe o diagnóstico. Então por isso que é muito amplo, né? Por isso que ele é chamado de espectro. Então, alguns sinais que a gente pode ficar atenta com os nossos filhos, com os pequenos, né? Pouco ou nenhum contato visual. Então, normalmente, a pessoa com autismo, ela evita o contato visual, ela se sente desconfortável com isso. Muitas vezes é aquela criança que parece ser surda. Você chama ela pelo nome, ela não te atende. Então, quando a pessoa tem uma suspeita de autismo, um dos primeiros exames, às vezes, que o médico solicita é o exame de audição, para descartar essa possibilidade de surdez. Mas muitas vezes isso acontece, a criança parece ser surda, né? Preferem o isolamento, apresentam comportamentos repetitivos, estereotipados, têm um hiperfoco, porque só falam daquele assunto, tem um hiperfoco num determinado assunto, resistências a mudanças, pode apresentar alterações motoras. Hoje a gente tem visto que mais de 50% dos autistas têm hipotonia muscular, têm alterações motoras. É uma linha de pesquisa que a gente está pensando em entrar também, em produzir neurônios
motores e neurônios sensoriais, que tem também muita alteração sensorial. Então é muito amplo, né? Tem muita coisa para estudar. Apresentam dificuldade para estabelecer uma conversa e têm dificuldade de iniciar ou responder interações sociais. Então, o autismo, assim como outros transtornos do neurodesenvolvimento, ele afeta mais meninos do que meninas. A proporção é de 4:1, então cerca de 4 meninos para uma menina. E a prevalência do autismo vem aumentando muito nos últimos anos, né, devido ao conhecimento e à melhora no diagnóstico, porque o diagnóstico do autismo ele é clínico, não existe um exame laboratorial que vai diagnosticar o autismo. Então, conforme vai aumentando o conhecimento, os médicos, né, vão ficando mais preparados, a gente tem visto um aumento no diagnóstico. Então, para ter uma ideia, na década de 70 era 1 para cada 10 mil casos, e hoje a gente tem 1 para cada 54 casos. Esses dados são do CDC dos Estados Unidos, então cerca de 2% da população tem autismo. Aqui no Brasil nós não temos números levantados ainda. Vai entrar agora no censo, né? Vamos ver se daqui a alguns anos teremos esses dados, mas a gente usa essa prevalência mundial que é de 1 a 2%. Então, pensando nisso, nós temos entre 2 a 4 milhões de autistas no Brasil. E tem tipos de autismo, né? Tem o autismo idiopático ou não sindrômico, que é o autismo que a gente estuda no laboratório, que é o autismo que não tem causa conhecida. E tem o autismo sindrômico, que é quando tem uma síndrome relacionada ao autismo. Cerca de 20 a 25% dos casos são sindrômicos. Por exemplo, a síndrome de Rett, síndrome do X frágil, síndrome de Phelan-McDermid, Timothy, entre outras síndromes, que são síndromes relacionadas ao autismo. Por quê? Pessoas com essa síndrome apresentam uma prevalência muito maior, né, uma chance muito maior de ter autismo do que a população em geral. O grau é de acordo com a necessidade de apoio que a pessoa tem. Então, um autista de nível 1, de grau leve, ele necessita de apoio em algumas situações da sua vida, mas é pouco apoio, né? O nível 2 já vai necessitar de um apoio substancial e o nível 3, que é o severo, vai necessitar de apoio muito substancial. Então, o grau do autismo, ele é de acordo com a necessidade de apoio da pessoa e por isso que a pessoa com autismo, é muito comum ela migrar dentro dos graus. Então, uma criança que é nível 3, tem um diagnóstico precoce, iniciam as intervenções adequadas, provavelmente ela vai desenvolver, evoluir, acabar indo para um nível 2, até o nível 3, nível 1 leve, e tem casos de autismo, de pessoas com autismo que até saem do espectro, que o grau da pessoa fica aquém do leve, né? Então a gente chama de sair do espectro. Existem de 2 a 5% pode acontecer isso. Bom, e as causas do autismo, né? O autismo ele é multifatorial e poligênico. Em 2019 saiu um trabalho bem grande, bem legal do BAI, onde ele mostra que cerca de 97% dos casos de autismo têm causas genéticas e cerca de 1 a 3% causas ambientais. Dessas causas genéticas, cerca de 80 a 81% é hereditário. Tá? E cerca de 15 a 18% são mutações novas que acontecem ali durante o desenvolvimento embrionário da pessoa. Como eu falei, ele é poligênico, é um transtorno muito complexo. Tem uma plataforma, Sfardim, que coloca todos os genes relacionados ao autismo, né, conforme as pesquisas vão saindo. Atualmente nós temos 1.089 genes relacionados ao autismo conhecidos. E aí lá nessa plataforma eles dão um grau de relevância, de 1 a 5. Então, 1 é quando um gene é muito relevante, né? E 5 é quando ele tem menos relevância, mas já tem muitos casos no mundo e por isso eles vão colocando nessa plataforma como genes relacionados. Então, é um transtorno bem difícil de modelar, de estudar, porque um indivíduo é totalmente diferente do outro, pensando geneticamente, né? Em relação aos fatores ambientais, o que nós temos hoje em estudo é idade parental, principalmente a idade paterna, infecções e inflamações durante a gestação, que é o que a gente está, uma outra linha que a gente está focando lá no laboratório, e o que a gente tem de mais comprovado em relação ao fator ambiental é o uso de ácido valproico durante a gestação, que é um medicamento utilizado para convulsão, para transtorno bipolar também, e ele tanto é provado que ele causa autismo que a gente usa
esse medicamento para fazer modelo, né, de camundongo com sintomas com comportamentos autísticos, né? Então, no laboratório já é utilizado para modelo. Então, o uso desse anticonvulsivante durante a gestação é um risco grande para a criança nascer com autismo. Fora isso, os fatores ambientais ainda são muito inconclusivos, né? Então, tem muitos trabalhos que falam ali de fatores, mas sempre termina o trabalho falando mais estudos precisam ser realizados. Então, é muito inconclusivo. Então, a gente sabe que as questões genéticas elas têm aí um peso muito maior nas causas do autismo, né? E aí eu trouxe esse modelo do copo que é muito interessante, que mostra exatamente essa questão dele ser multifatorial e poligênico. Então aqui, por exemplo, nós temos fatores genéticos fracos. Aqui, fatores genéticos fortes e fatores ambientais, mais fortes e mais fracos, né? Conforme o tamanho da bolinha. E aí, esse autor, ele explica o autismo como um copo. Por exemplo, aqui na letra B, uma pessoa não autista, ela carrega fatores. Então, ela carrega fatores fracos, fatores genéticos fracos, fatores ambientais, mas esses fatores não são o suficiente para encher o copo, para ultrapassar, né, a boca do copo. Então, essa pessoa, ela carrega fatores, mas ela não manifesta o autismo. Aqui na letra C já é um indivíduo autista, onde ele tem diversos fatores que foram suficientes para ultrapassar essa borda. Então esse modelo ele explica muito bem, né, a complexidade do autismo e como ele é multifatorial e poligênico. Aí aqui, por exemplo, numa família, esse pai e essa mãe, nenhum deles tem autismo. Então quando a gente fala que 97%, né, dos casos de autismo são genéticos, cerca de 80% hereditário, não significa que a mãe e o pai têm autismo, mas eles carregam fatores. Por exemplo, a mãe pode ter bipolaridade. A gente sabe que o autismo ele compartilha genes com outros transtornos. TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, bipolaridade, se a mãe tem histórico de depressão ou o pai. Então, essa figura aqui demonstra bem isso. Nem o pai nem a mãe são autistas, mas quando tem a junção dos seus fatores, né? Quando eles têm 4 filhos, eles vão ter aqui o filho 1 com autismo e o filho 4 com autismo, né? Porque eles enviaram fatores que foram suficientes para ultrapassar a borda do copo. Então esse modelo é bem legal para entender como que funciona o autismo. E aí, nesse trabalho, eles trazem a hipótese do porquê que afeta mais meninos do que meninas. A gente não sabe exatamente o porquê, mas uma hipótese é que provavelmente o copo da menina ele é maior. Nós, mulheres, precisamos sofrer mais alterações para desenvolver o autismo. Então aqui é um menino com autismo, o copo da menina é maior, ela não tem autismo e aí ela precisa de muito mais coisa acontecendo ali ao mesmo tempo para ela desenvolver o autismo. Essa é uma das hipóteses do porquê que afeta mais meninos do que meninas. E o diagnóstico do autismo, ele é clínico, né? De acordo com os critérios do DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Então, para a pessoa apresentar autismo, ela precisa apresentar déficit clinicamente significativos na comunicação social e nas interações sociais, padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, e os sintomas devem estar presentes na infância. Então, sempre a gente fala que o diagnóstico precoce é a principal ferramenta para um bom desenvolvimento dessa criança, mas não existe um biomarcador, né, para diagnosticar o autismo, a não ser que seja um autismo sindrômico, né? Tem uma síndrome ali conhecida. Bom, e como estudar, né, o autismo, que é um transtorno tão complexo, tão diferente, diferente de você estudar, por exemplo, a síndrome de Down, que você sabe onde está o defeito, né? Então é muito mais fácil você ir naquele ponto e investigar e procurar terapêuticos para aquele grupo, né? O autismo é muito amplo. Então nós temos aí alguns modelos super interessantes que são utilizados para estudar o autismo, como por exemplo, cérebro pós-mortem, que é um modelo interessante para ver morfologia cerebral, para estudar alguns marcadores, expressão de proteínas, mas já é um modelo, né, um cérebro que já está morto, né? Então a gente não consegue estudar células em funcionamento, mas é um modelo muito importante. Temos ainda os modelos animais, que também é bem complexo para o autismo, pensando que
poligênico, né? Tem mais de 1000 genes relacionados. Então, tem alguns modelos animais interessantes para estudar comportamento, para estudar a ação de drogas, mas o cérebro humano é muito mais complexo, né? Então, pensando em autismo, que é tão complexo, os modelos animais são interessantes, mas não trazem tantas respostas como a gente gostaria. E temos os estudos genéticos, que são super importantes. A cada mês que você entra lá nessa plataforma Sfardim, tem um gene novo relacionado. Então, são estudos muito importantes que a gente que vem acontecendo no mundo, né? Mas e aí, como estudar, então, o cérebro em funcionamento? Eu posso abrir a cabeça da pessoa, fazer uma biópsia cerebral para ter uma amostra e cultivar essas células? Não, né? Isso não é viável. Então, é aí que entram as células-tronco como ferramenta. Então, o que são as células-tronco? As células-tronco são células que têm capacidade de se renovar, né, de produzir novas células-tronco, para a gente sempre ter um estoque lá no nosso organismo. Conforme a gente vai ficando velho, o nosso estoque vai diminuindo, né, por isso que a gente envelhece. E tem também a capacidade de se diferenciar em diferentes tipos celulares, né? Então, nós temos alguns tipos de células-tronco. Temos as células-tronco totipotente, que são as células-tronco que são capazes de produzir o embrião todo e todos os anexos embrionários. Então, a placenta, a membrana amniótica, o saco vitelino, enfim, todos, cordão umbilical, todos os anexos. Depois dessas células potentes, lá na massa interna do blastocisto, nós temos as células pluripotentes, que são as famosas células-tronco embrionárias, né? Essas células são as células que têm capacidade de formar todas as células do organismo e formar o embrião propriamente dito. Mas a partir do momento que a gente nasce, ou a partir de certo momento ali na gestação, nós não temos mais nem as células totipotentes, nem as células pluripotentes, né? Então, a partir do momento que nós nascemos, nós temos o quê? As células-tronco multipotente, que são as famosas células-tronco mesenquimais, né? Então, a célula-tronco mesenquimal da medula óssea, a polpa de dente é um nicho rico de célula-tronco, o tecido adiposo, enfim, temos aí várias fontes de células-tronco do nosso organismo, mas são células que já têm uma capacidade mais reduzida de diferenciação, né? Então, elas se diferenciam muito bem em linhagem condrogênica, que são os cartilagem, em linhagem osteogênica, né, osso, adipogênica, gordura, miogênica em alguns casos, músculo, e em alguns casos neurogênica, mas nós vemos que esses neurônios não são funcionais, né, não são tão bons assim. Bom, depois das células multipotentes, nós temos as células progenitoras, ou então conhecidas como unipotente, que são as células que já estão predestinadas a se diferenciar naquele tipo celular. Então, por exemplo, as células-tronco do fígado, elas já estão predestinadas a se transformarem em células do fígado. E essa figura traz, né, o nível de complexidade e capacidade de diferenciação de cada tipo celular. Mas e aí, as células-tronco embrionárias, né, que seriam as interessantes para produzir qualquer tipo celular, nós não temos mais no nosso organismo. Foi aí que surgiu essa tecnologia das células-tronco pluripotentes induzidas, né, que foi um pesquisador japonês, o Shinya Yamanaka, junto com seu grupo, o Takahashi, que era o pós-doc dele, eles descobriram como fazer com que uma célula adulta voltasse a ter características de uma célula-tronco embrionária. Por quê? Todos os genes que eram expressos na fase embrionária, eles permanecem aqui no nosso DNA, né? Mas eles não estão sendo expressos. Então, a reprogramação celular nada mais é do que você fazer a célula voltar a expressar genes da fase embrionária, genes de pluripotência. Então, a célula entende que ela é uma célula embrionária e ela é como se ela voltasse no túnel do tempo e ela volta a ter características de pluripotência. Quando ele desenvolveu essa tecnologia, em 2006, foi em células animais, em 2007, a primeira célula humana. Ele fez com fibroblastos da pele, então ele utilizou na época retrovírus, né, carregando os genes, são 4 genes, e aí ele viu a reprogramação. Hoje a gente utiliza já fatores epissomais,
que são fatores não integrativos, né, para não integrar no DNA, principalmente para esse do autismo, que a gente não sabe onde está o erro, onde está a mutação. Então é importante utilizar um fator não integrativo. Mas quando o Yamanaka desenvolveu essa ferramenta, o que ele pensava? Em medicina regenerativa, transplante autólogo, né? Então tem um determinado paciente com uma determinada doença, você coleta a célula desses pacientes, reprograma, e aí você tem uma célula pluripotente com o background genético daquele indivíduo. E aí você produz a célula que aquele indivíduo está precisando repor. E faz uma medicina regenerativa. Isso está acontecendo agora, depois de mais de 10 anos, né? Os primeiros testes clínicos estão acontecendo para problemas oculares, né? Onde ele reprograma as células do paciente e produz uma célula específica de epitélio e faz o transplante na pessoa. Então isso está se tornando realidade agora. Mas naquela época, os cientistas pensaram, bom, para a medicina regenerativa ainda tem um caminho longo aí pela frente, né? Por que a gente não usa essas células como um modelo científico? O que seria um modelo científico? Seria a representação simplificada da realidade, né? Então foi aí que começou uma corrida na ciência, onde o mundo inteiro começou a pesquisar e as primeiras doenças a serem modeladas foram as doenças que afetam o sistema nervoso. Exatamente por quê? Pela dificuldade da obtenção do material, né? Eu vou estudar uma pessoa com Parkinson, com Alzheimer, como que eu vou coletar o material dessa pessoa? Então, os primeiros artigos foram nessa área. Então, aqui, Parkinson, atrofia muscular espinhal, ALS, né, que é a esclerose lateral, síndrome de Rett, que é um tipo de autismo sindrômico, autismo idiopático, né, e o nosso trabalho está aqui. Então, essas foram as primeiras doenças a serem modeladas. Então, o que seria a modelagem in vitro, né, dessas doenças ou transtornos? Então, eu tenho um paciente, no meu caso, eu tenho um paciente aqui com autismo. Eu coleto uma célula, não importa de qual fonte, nós utilizamos as células do dentinho, porque nós temos o projeto A Fada do Dente, então a gente utiliza essas células. Eu reprogramo essas células e produzo as células de interesse. No nosso caso, nós produzimos as células neuroprogenitoras e através das células neuroprogenitoras nós somos capazes de produzir neurônios e células da glia, né? Estudar o fenótipo celular, como que acontece as sinapses, como que é a morfologia dessas células, o que elas expressam, né? Elas têm menos atividade, mais atividade. E um outro ensaio que a gente fez foi a cocultura, que é o quê? Cultivar juntos neurônios e astrócitos, e células da glia, para verificar essa interação. E hoje nós temos os modelos 3D, que são os organoides cerebrais, que são modelos mais complexos, né? Onde quando a gente faz histologia desses organoides, a gente já vê as camadas do córtex mais organizadas. Então, um organoide com 8 semanas em cultura, ele equivale a um embrião com 8 semanas, né? Que está ali virando feto. Então, se você vê durante o desenvolvimento, eles são muito parecidos. Então, é um modelo muito sofisticado, muito interessante, é o que a gente tem de melhor na área de modelagem em neurociência hoje, tá? São os modelos de organoides cerebrais. E o mais interessante é que a gente pode utilizar todo esse modelo para estudar drogas, né? Para estudar mecanismos de droga, descobrir novas drogas e novos tratamentos, pensando numa medicina personalizada para o paciente. Mas aí não seria uma medicina regenerativa, um tratamento com célula, seria um tratamento medicamentoso mesmo, né? Então, nós temos os modelos 2D e atualmente os modelos 3D. Então, os modelos 2D são os neurônios, astrócitos, células micróglia que a gente produz, e os modelos 3D são os organoides cerebrais. Bom, então eu vou entrar agora no meu trabalho do doutorado, que ele foi publicado em 2018, que eu quis entender a relação, né, entre neurônios e astrócitos usando as células-tronco pluripotentes induzidas. Então, a gente ficou super feliz que esse trabalho foi publicado na Biological Psychiatry e ele foi escolhido para ser capa da edição. Então, essa celulinha aqui é um astrócito bem bonitinho que eu produzi. E aí, parceria com a USP, a FAPESP, a Universidade da Califórnia e o Projeto A Fada do Dente. Bom, falar um pouquinho do Projeto A Fada do Dente para vocês.
é um projeto que existe desde 2008, onde a gente começou a receber doações de dentinhos de leite do Brasil inteiro, de crianças com autismo e sem autismo, né, os controles. É um procedimento não invasivo, porque o dentinho cai, então os pais mandam, né, para o projeto, doam esse dentinho, de fácil obtenção, né, o dente será descartado, e por isso ele se torna um bom modelo para estudar doenças ou transtornos pediátricos, que é o caso do autismo. Então o que a gente faz? A gente recebe a doação do dentinho, e aí lá aquela carninha, né, que é a polpa dentária, ela é um nicho muito rico em células tronco mesenquimais. Então a gente faz a cultura primária, isola essas células tronco da polpa dentária, faz toda a caracterização e depois faz o processo de reprogramação celular. Então é como se a gente colocasse a célula na máquina do tempo e essa célula que antes tinha essa morfologia mesenquimal, né, fibroblastoide, ela fica com a morfologia idêntica de uma célula tronco embrionária. Então, se você pegar uma célula tronco embrionária e colocar ao lado de uma célula tronco pluripotente induzida, elas são idênticas, né? É fantástico essa tecnologia, porque hoje a gente não precisa mais destruir um embrião para ter uma célula tronco pluripotente em mãos. E o mais importante, a gente tem uma célula tronco pluripotente com um background genético daquele indivíduo, daquele transtorno, daquela doença que a gente quer estudar, né? E aí, aqui é só como é feito o protocolo dos modelos 2D e 3D. Então, a gente tem as células tronco pluripotentes, aí a gente faz um protocolo para produzir corpos embrióides, né, os EBs. A partir dos EBs, a gente produz as rosetas neurais. E de dentro dessas rosetas neurais, a gente isola as células tronco, as células tronco progenitoras, né? São as NPCs, que são as células que têm a capacidade de produzir neurônios, astrócitos e oligodendrócitos, né? E os modelos 3D é um outro protocolo bem mais complexo que é a partir da IPS, tá? Não é a partir das neuroprogenitoras. Então é um protocolo que eu parto das IPS para produzir os organoides cerebrais. E por que a gente faz isso, né? A gente coleta de pacientes e de controle, produz todas as células e faz a pergunta no que eles são diferentes, né? Para comparar os controles. Esses controles são pessoas que não têm histórico de nenhum transtorno na família, né? Não tem nenhum histórico prévio. No meu trabalho, eu trabalhei com 3 pacientes e 3 controles. Os 3 pacientes, eles eram um grau de moderado a severo. Então, eles não falavam, eram não verbais, tinham bastante estereotipia e não apresentavam epilepsia. Tá? Aí aqui é só uma foto da diferenciação neuronal, que é super interessante, porque se você pega a cultura primária de um neurônio, você vê que é igualzinha, né? Então é uma ferramenta, assim, muito poderosa que a gente pode confiar muito nela. Depois da diferenciação neuronal, a gente faz toda a caracterização, faz vários ensaios que eu não vou mostrar aqui para vocês. Mas basicamente a gente faz imuno, né, com a proteína MAP2, que é uma proteína específica de filamento neuronal. A gente sempre tem uma população de astrócito na nossa cultura mista de neurônios, então tem sempre uma população GFAP positiva, mas é só para caracterizar e ter certeza que a gente pode confiar naquelas células e que são realmente células nervosas, né? Então, em relação aos neurônios, o que a gente observou? Que os neurônios de indivíduos com autismo apresentavam menos sinapses. Então, a gente viu tanto em PCR, né, como a parte proteica, né? Então, eu estou trazendo aqui só a quantificação de proteínas. Então, o que eu fiz? Fiz uma imuno, onde eu marquei o MAP2 aqui em branco e marquei proteínas pré e pós-sinápticas. A pré-sináptica eu usei a sinapsina 1, que é em vermelhinho, esses pontinhos vermelhinhos aqui, e a pós-sináptica eu marquei com Homer 1 também, que é uma proteína pós-sináptica. Então aqui nessa imagem a gente já consegue ver a diferença olho nu. Aí quando a gente quantifica, o que a gente faz? A gente marca os filamentos, marca um tamanho de filamento, no meu caso eu a cada 100 micrômetros, e aí eu ia a cada 100 micrômetros quantificando. Eu usei um software para quantificar, que é o iMeris, um software muito legal,
e aí ele ia contando somente as pontas próximas dos filamentos, né? E depois esses dados eu plotava num gráfico. Então, quando a gente analisava só a proteína pré-sináptica, que é a sinapse 1, a gente via uma redução significativa nos neurônios de autistas. Aqui eu estudei 2 clones de cada autista. Então eu tinha 6 clones de autistas e 6 clones de controle. Então eu estudei 12 clones. Aí cada clone eu tirava cerca de 20 fotos. E aí essas fotos eu jogava num software e quantificava todos os filamentos. Então eu usei um N bastante interessante. E quando eu olhava para o Homer 1, que é a proteína pós-sináptica, a gente também observava uma redução significativa. E aí o que a gente observava? Separadamente, né, o pré e o pós-sináptico, e depois a junção deles, que é o que a gente chama de puncta, que é a puncta funcional. Então a gente sempre tem lá um neurônio pré-sináptico enviando a informação para um neurônio pós-sináptico, né? Então esses neurotransmissores ali nas vesículas pré e pós-sinápticas, quando eles se unem, ali é a comunicação funcional, é a sinapse em si. Quando a gente analisava essa colocalização, né, dos dois, a gente via uma redução ainda maior. Então, a gente percebeu que os neurônios desse grupo de indivíduos que eu estudava, que era um grau mais severo, apresentavam menos sinapses. E a gente queria saber se eles eram menos funcionais também. Então, a gente não faz a eletroencefalograma, né, com os eletrodos aqui na nossa cabeça. No laboratório, a gente consegue fazer a mesma coisa, mas nas células. Então, é uma tecnologia que a gente chama de MEA, que é Multi-Electrode Array, que você tem plaquinhas específicas com eletrodos, aí tem com 84 eletrodos, com 100 e pouco, com 200, aí tem várias plaquinhas. E aí você coloca os neurônios em cima, né, desses eletrodos, cultiva por um determinado período e leva para uma máquina para quantificar. Então, aqui nessa imagem, a gente já consegue observar como tem muito mais funcionalidade nos neurônios dos controles quando comparado com os autistas. E aí esse dado, quando a gente plota num gráfico, a gente vê aqui uma diferença significativa. Mas isso não era tão novidade, a gente já sabia, já tinha outros trabalhos mostrando que neurônios, por exemplo, de pacientes com síndrome de Rett, que é um tipo de autismo sindrômico, fazia menos sinapses. Então não era uma coisa muito nova, apesar de que para autista não sindrômico, esse foi o primeiro trabalho, não tinha, né? Ninguém estudando na época. Mas aí a gente queria ver qual era o papel dos astrócitos na funcionalidade neuronal. Por quê? A gente sabe que os astrócitos, eles são super importantes, têm diversas funções lá no nosso cérebro, e ele tem funções como suporte dos neurônios, nutrição dos neurônios. Então, por exemplo, aqui nessa imagem, aqui tem um astrócito e um vaso, né? E aqui está o neurônio, filamento do neurônio. O astrócito é aquele que pega os nutrientes, né, da corrente sanguínea e manda para os neurônios, né? Ele participa das sinapses dos neurônios. Um único astrócito participa de milhares de sinapses ao mesmo tempo, né? Então, ele tem muitas funções importantes na participação de sinapses, na formação de novas sinapses, entre outras funções. Então, a gente queria ver como que estavam os astrócitos desses pacientes e qual era a influência dos astrócitos nos neurônios. Então, aí tinha um protocolo lá estabelecido, que eu aprendi lá nos Estados Unidos, esse protocolo, onde a partir das células neuroprogenitoras, tem a mesma origem embrionária que os neurônios, a gente fazia um protocolo onde isolava os astrócitos. Então, em mais ou menos 3 semanas eu tinha as astrosferas, cultivava elas em suspensão no shaker, sob rotação. Depois de 3 semanas eu plaqueava e ela começava a liberar os astrócitos. Então, aqui é a cultura dos astrócitos e eles positivos para a GFAP, que é uma proteína específica de célula da glia. E aqui é só uma caracterização também, GFAP e S100-beta, que é um marcador de astrócito maduro, né? Só para caracterizar as nossas culturas. E aí, o que a gente pensou em fazer? Vamos fazer uma cocultura, cultivar astrócitos junto com neurônios. Então, a gente cultivava aqui uma quantidade grande de astrócitos e plaqueava uma quantidade pequena de neurônios para ver no que esses astrócitos influenciavam nesse neurônio. A gente queria estudar morfologia, funcionalidade, então por isso a gente cultivava uma quantidade bem menor de neurônios sobre os astrócitos, né? Então, o que eu fiz? A partir das NPCs, em uma plaquinha
eu produzia os neurônios, que tem uma população mista, né? Como eu mostrei lá atrás, tem um pouco de astrócito. Então eu fazia um sorting para enriquecer essa população e pegar somente os neurônios. E numa outra plaquinha eu produzia os astrócitos. E aí eu fazia acocultura, cultivava os neurônios em cima desses astrócitos. Mas aí a gente pensou, vamos fazer então uma brincadeira aqui? Vamos cultivar neurônios e astrócitos de controle juntos. Aqui os astrócitos e neurônios, então aqui é controle. E neurônio e astrócito de autista, que está aqui. E vamos ver como que eles se comportam. Então aqui nessa imagem a gente consegue observar, né, que os neurônios dos controles são muito mais complexos, arborizados, enquanto que dos autistas a complexidade é muito menor, são menos ramificados, enfim, isso já era esperado. Mas aí a gente pensou, bom, e se a gente cultivar um neurônio de controle junto com um astrócito de autista? Será que esse astrócito vai influenciar? E sim, nós vimos que um neurônio que antes era complexo, né, mais arborizado, do jeito que deve ser, olha como ele ficou, parecido com um neurônio de autista. E o mais interessante foi que o contrário também aconteceu. Quando a gente pegou um neurônio de autista, que antes era assim, e cultivou junto com um astrócito de controle, a gente viu uma melhora, a gente viu uma recuperação. Essa daqui é só uma imagem representativa, né, da morfologia, mas aí a gente queria ver em relação à funcionalidade. Será que acontece a mesma coisa? Então foi aí que nós fizemos aquele experimento de Puncta, que eu mostrei dos neurônios lá atrás, nós fizemos nessas 4 condições de cocultura. Então aqui embaixo tem os astrócitos, que eu não estou mostrando, só estamos vendo os núcleos aqui, e um neurônio, né? E aí naquele software, de novo, no iMeris, eu quantificava essas sinapses. E aí a gente viu que sim, que os astrócitos influenciam. Então quando a gente tem aqui o pré e o pós-sináptico de neurônios, controle, quando esse neurônio é cultivado junto com o astrócito controle, nós temos aqui uma quantidade de pré-sináptico, sinapsina. Quando eu pego esse neurônio e cultivo junto com o astrócito de autista, a gente viu uma redução. Não foi significativa, mas teve uma redução. No pós-sináptico já foi significativa essa redução. Então era um neurônio normal, neurotípico, quando cultivado com astrócito de autista, a gente via uma redução na funcionalidade dele. E o contrário também, quando a gente pegava um neurônio de autista e cultivava junto com o astrócito, a gente tinha uma quantidade menor. Quando a gente pegava esse neurônio e cultivava com astrócito de controle, a gente via um aumento, tanto na pré-sináptica quanto na pós. E quando a gente analisava a puncta funcional, né, que é a colocalização, a gente via a mesma coisa. Um neurônio controle, quando cultivado com astrócito autista, tinha uma redução. E um neurônio autista, quando cultivado com astrócito de controle, tinha um aumento. Então, mostrando o papel importante dos astrócitos no transtorno espectro do autismo. Talvez o interessante seja a gente pesquisar drogas e terapias nos astrócitos e não nos neurônios. Porque não adianta nada você ter um neurônio funcionando bem se o astrócito não está legal, né? Então, o que a gente observou é que um astrócito saudável pode recuperar tanto a morfologia quanto a funcionalidade do neurônio. E aí, quando eu investiguei os astrócitos dos indivíduos com autismo, nós observamos que tinha um aumento significativo nos 3 pacientes de IL-6, que é uma interleucina pró-inflamatória, indicando uma neuroinflamação nesses indivíduos, né? Esse paciente, esse de 2 aqui, ele é o nosso paciente mais severo. Até hoje, né, na época que a gente coletou a célula, eles tinham 7, 8 anos, hoje eles já são adolescentes, têm 14, 15 anos, e até hoje ele não fala, é não verbal, então hoje ele apresenta epilepsia, que na época ele não apresentava, então ele é um autista muito severo, e a gente viu um aumento muito maior de IL-6 nele. Então, será que a IL-6 também está relacionada com a severidade do autismo? E aí, o que a gente pensou? E se a gente bloquear a IL-6? Será que a gente vai ver uma melhora? Então aí de novo eu fui lá, fiz todos os experimentos de cocultura de astrócito com neurônio, naquelas 4 combinações que eu mostrei para vocês, tratei com anti-IL-6, um anticorpo, as culturas de autistas, né, e tratei com proteína recombinante e IL-6 as culturas dos controles. E aí o que nós vimos? Fui lá e fiz toda aquela análise de puncta de novo, usando o software de novo, todo o processo de novo, só que com o tratamento.
Aqui são os 3 pacientes, a gente vê um aumento significativo na puncta funcional de todos eles. E o contrário também, quando eu cultivava as culturas de controle, astrócito, neurônio controle, e colocava a proteína recombinante como contraprova, a gente via uma redução. Então, mostrando que essa interleucina, ela tem um papel fundamental no curso, né, do autismo, desse grupo que eu estudei, pelo menos, e que ela pode ser uma perspectiva terapêutica, né, para esses indivíduos que apresentam esse aumento de L6. Agora, em vivo, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Será que vai melhorar a comunicação? Será que reduzindo a neuroinflamação vai melhorar a estereotipia? Né? A gente não sabe. A gente vai começar a fazer estudos em modelos animais agora e, quem sabe, partir para testes clínicos no futuro próximo, né? Então, o que a gente visa lá no laboratório? O reposicionamento de drogas. Porque estudar uma droga nova, a gente sabe que os testes clínicos levam aí décadas, né? Então, essa anti-L6 que a gente usou, ela já é utilizada para reumatismo, para artrite, para outros fins, né? Que é o que a gente procura fazer hoje, até para o Zika vírus, a mesma coisa a gente fez, testou drogas que já eram aprovadas para outros fins, agora com coronavírus, é o que as pesquisas estão visando também. Então, no nosso laboratório, a gente visa o reposicionamento de drogas. Por quê? Os testes clínicos levam décadas e um outro estudo com síndrome de Rett, que fez um estudo de modelagem utilizando as IPS somente em neurônios, também fez esse reposicionamento com o IGF-1, que é o fator de crescimento de insulina, que é um fator que a gente produz no nosso organismo, e in vitro eles viam que melhorava as sinapses, melhorava a comunicação, e hoje já está em teste clínico. Está aqui mostrando fase 2, mas na verdade já está em fase 3. Eles ainda não alteraram no site, mas eu estou sabendo que já está em fase 3. E é um estudo que começou em 2014. Então, olha só, 6 anos. Em 6 anos já está indo para a fase 3. Então, a gente acredita que o uso da tecnologia, da modelagem de doenças e o reposicionamento de drogas in vitro pode reduzir pela metade, né, o tempo e o custo dos testes clínicos e visando uma terapia, né, cada vez mais personalizada para os indivíduos. Então, esse foi um pouquinho do trabalho. Aqui tem o nosso grupo, né, então a professora Patrícia Beltrão Braga, os nossos colaboradores, e sempre agradecemos as famílias e os doadores, principalmente, né, que são os mais importantes. Sem eles, a gente não teria nada. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima oportunidade.